Se você lê a Bíblia, eu quero te convidar para uma reflexão histórica, mas se tiver em pé, senta aí, por favor, que é bem puxado o assunto. Olhe para essas imagens atrás de mim. Aqui, aqui. Nos ensinaram que o Império Romano caiu no século V. Mas e se ele apenas tiver mudado de interface? Aprendemos a amar Yehoshua, a quem chamamos de Jesus. Sabemos que ele era um rabino judeu, que guardava a Torá e que foi crucificado por Roma. Mas eu te pergunto, por que a religião que chegou até nós apagou completamente a identidade judaica dele? Vamos falar sobre a estética da assimilação e a face de César. A resposta está nas cartas que lemos todos os dias. Começar por 1 Coríntios 11:14. Paulo de Tarso impõe o corte cabelo, curto aos homens. A Torá de Yehoshua nunca exigiu isso, mas o Império Romano sim. Paulo estava ordenando que os seguidores do Messias perdessem a sua identidade hebraica para se parecerem com os romanos. Qual a razão dessa ordem? Mais do que isso, em Romanos 13, Paulo exige submissão absoluta às autoridades de Roma. Foi escrito no século I. Ele substituiu a essência da Tanar pela face de César e pela filosofia helenística. Nós temos um alerta em Mateus capítulo 7. A crença sem Torá, que é sem a lei, ensinada por Paulo. E a prova definitiva dessa usurpação está nos manuscritos originais. Abra o Novo Testamento grego, que é esse aqui. Muito bem. Nos versículos em Mateus 7, ok? Mateus 7. Nos versículos 21 e 22, vemos pessoas clamando: Kyrie, Kyrie, Senhor, Senhor. Eles profetizam e expulsam demônios no nome dele. Isso prova, sociologicamente, que Yehoshua não está rejeitando ateus, nem pagãos romanos, ou fariseus que não creram nele. Ele está rejeitando cristãos. Se prepare. Está rejeitando pessoas que fundaram uma religião usando o nome dele, a autoridade dele, mas que cometeram um crime irreparável. E nós vamos mostrar que crime é esse aqui. Existe uma palavra em grego chamada nomos. E nós vamos entender o que significa anomia no grego original. E nós vamos falar deste capítulo e versículo de Mateus 7. No versículo 23, Jesus profere a sentença: O ergazomenoi ten anomia. As Bíblias traduziram como os que praticam a iniquidade. Mas no grego, anomia significa literalmente sem Torá. Eles separaram a fé no Messias da obediência à Torá. E o rastro da anomia não para por aí, não. Em Mateus 13:41, no texto grego, que deu origem à sua tradução em português. No texto grego, Jesus diz que expulsará do seu reino os que operam a anomia. Essa é a palavra grega escrito no Novo Testamento grego. Repetindo, que deu origem à sua tradução em português. Expulsará do seu reino os que operam a anomia. Mateus 13:41. Mateus 24:12. Yehoshua profetiza que o amor esfriará porque a anomia, de novo, se multiplicaria. E o apóstolo João, no 1 João, capítulo 3, versículo 4, dá o veredito final. O texto em grego é claro. O pecado é a
anomia, ou seja, o pecado é estar sem a lei. E quem foi o homem que ensinou que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo de Tarso. Vamos para o clímax aqui dessa conversa, a revelação do Apocalipse. E é no livro do Apocalipse que a máscara cai definitivamente. O mistério da iniquidade é revelado em Apocalipse 17 como o mistério da Babilônia. Ou seja, o que era o código judaico para o Império Romano. Preste atenção se você não entendeu ainda. Em Apocalipse 13:11, vemos a figura do falso profeta. Ele tem chifres que parecem de cordeiro, mas fala como dragão. Essa é a anatomia exata de Paulo de Tarso, sua teologia e do sistema que ele criou. Tem a aparência de Jesus, o cordeiro, mas quando abre a boca, ele dita as leis do Império Romano, o dragão. Vamos analisar o veredito de Yehoshua, que você conhece como Jesus, e o chamado. Então vamos entender. O domínio militar de Roma, transmutou-se em domínio teológico, operando de forma ininterrupta por mais de 2026 anos. A Septuaginta foi a ferramenta, Paulo foi o agente. Chegou o momento de ouvir o verdadeiro veredito de Yehoshua, pode ler em grego também, ecoando na história. Paulo, eu rejeito a tradução grega, nunca vos conheci. A história deixa e deixou rastros, e a verdade não teme a investigação. Descubra a arqueologia dessa fé na obra definitiva. Yehoshua é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. Paulo é o anticristo grego. Confira no texto grego tudo que eu falei neste vídeo antes de chegar a conclusões precipitadas. Vale a pena. Bora estudar, gente? Bora!